Olá, tudo bem? Eu quero conversar um pouquinho com vocês agora sobre uma questão que aparece muito aqui no YouTube, nas redes sociais, que é sobre a origem da Igreja Luterana, especificamente da nossa igreja IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e também pelas diferenças entre a nossa igreja e outras igrejas luteranas, especificamente aqui no Brasil, a IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Muitas pessoas nem sabem que existe mais de uma igreja luterana no Brasil, porque sociologicamente estas duas igrejas são muito parecidas. O ambiente nas comunidades, a forma da liturgia, os hinos que são cantados, também a origem étnica da maioria dos membros destas duas igrejas, ambas de origem alemã, são muito parecidos. Mas existem diferenças e a gente quer conversar um pouquinho mais sobre isso. E essa questão está ligada com a questão do surgimento das igrejas. Por isso eu quero falar primeiramente sobre isso, o surgimento da IESLB. No ano que vem, ano de 2024, nós estaremos comemorando os 200 anos da presença luterana no Brasil. Tudo começou em 1824, quando vieram as primeiras levas de imigrantes alemães que se estabeleceram no Brasil, na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e também na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Lá foram estabelecidas então as primeiras comunidades evangélicas protestantes de origem alemã aqui no Brasil, que deram origem ao que nós somos hoje, a IESLB. As primeiras comunidades que surgiram aqui no Brasil, que vieram a partir da imigração alemã, elas viviam de maneira muito independente entre si, elas eram muito isoladas entre si, e nas primeiras décadas não chegaram a constituir estruturas maiores entre si. Com o passar do tempo, então, elas vão se mobilizando e vão formando o que nós chamamos de sínodos. Sínodo nada mais é do que uma associação de várias igrejas que têm uma confessionalidade, um pensamento parecido. Assim, vai se estruturando, a partir de 1886, o Sínodo Evangélico Rio-Grandense, que abrange o estado do Rio Grande do Sul. Em 1905, o Sínodo Luterano de Santa Catarina, Paraná e outros estados. Em 1911, a Associação Evangélica de Comunidades de Santa Catarina e Paraná. E em 1912, o Sínodo Evangélico do Brasil Central. Estes 4 sínodos, então, eles tinham muita coisa em comum, porque todos eles eram formados por imigração vinda da Alemanha, e na maioria das comunidades destes sínodos, estava em uso também o Catecismo Menor de Martim Lutero para a instrução das crianças e dos jovens na doutrina. E com o passar do tempo, então, nessa caminhada, estes sínodos eles passam a cooperar de forma mais estreita e isso vai culminar numa fusão. Em 1949, estes 4 sínodos, então, eles se fundem e formam a Federação Sinodal, que a partir daí vai ser denominada Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, dando origem então à IESLB. Quando estes 4 sínodos se fundiram, uma questão que surgiu dizia respeito à confessionalidade. Por quê? Entre as comunidades formadas por imigrantes alemães no Brasil, como eu já disse, havia o predomínio da teologia da Reforma Luterana, pois o Catecismo Menor de Martim Lutero ele era utilizado na maioria das comunidades. Mas também existiam imigrantes e pastores que eram de procedência diferente, que eram chamados cristãos reformados, que vêm da linha de João Calvino, de Zwinglio, de outros reformadores, e também muitos cristãos que eram provenientes de igrejas unidas. O que são as igrejas unidas? Lá na Alemanha, houve, antes da chegada dos imigrantes no Brasil, um processo de fusão de muitas igrejas. E ali foram fundidas, então, igrejas luteranas com igrejas calvinistas ou reformadas, dando origem a igrejas unidas. Esse processo de fusão, ele aconteceu, na verdade, à revelia da vontade dos membros das comunidades e até mesmo dos pastores que atendiam essas comunidades. Foi uma espécie de imposição vinda de cima para baixo e com certeza havia também interesses políticos na unificação dessas igrejas. Porém, muitas pessoas continuavam em seu sentimento se identificando mais com esta ou aquela ala do pensamento da reforma. Assim, predominou no Brasil, nas comunidades que formaram a IESLB,
o uso do Catecismo Menor de Martim Lutero, e em 1949, então, quando esses 4 sínodos eles se unem e eles se fundem, os representantes de todos esses sínodos concordaram em colocar como base confessional desta igreja a Confissão de Augsburgo, que é um documento de 1530, onde ali é declarado, é formulado tudo aquilo que os luteranos creem, e o Catecismo Menor de Martim Lutero, que era utilizado para a instrução dos jovens, das crianças nas igrejas luteranas. O que quer dizer confessionalidade? Confessionalidade é a forma como uma igreja professa a sua fé, aquilo que nos distingue também de outras igrejas, de outros credos cristãos. E é aí que surge então uma importante diferença entre as duas igrejas luteranas no Brasil. Como nós dissemos, a ISLB ela surge a partir de uma fusão destes 4 sínodos que vieram a partir da Alemanha, pastores que foram enviados da Alemanha para atender as comunidades no Brasil. Já a IELB ela tem uma procedência diferente. A partir de 1904, muitas comunidades, muitos imigrantes no Brasil, também de origem alemã, eles passam a ser atendidos por pastores que vieram dos Estados Unidos e não da Alemanha. Estes pastores dos Estados Unidos, eles faziam parte de um sínodo conhecido como Sínodo do Missouri, que hoje ele leva o nome de Igreja Luterana Sínodo de Missouri. Este sínodo ele sempre teve uma vertente mais conservadora na sua interpretação da doutrina e ele sempre teve na sua base confessional o Livro de Concórdia. O que é o Livro de Concórdia? O Livro de Concórdia é uma coletânea de diversos escritos confessionais que foi publicado, que foi editado em 1580, portanto, aproximadamente meio século após a morte de Martim Lutero. O Livro de Concórdia ele inclui os catecismos de Martim Lutero, ele inclui também a Confissão de Augsburgo, os credos da Igreja Antiga, dos quais o mais conhecido é o Credo Apostólico, que a gente sempre fala nos cultos, nas nossas comunidades, mas ele inclui também diversos outros textos que surgiram lá no século XVI para aprofundar aquilo que já dizia na Confissão de Augsburgo e também para dirimir controvérsias internas que existiam entre os luteranos daquela época. Na confessionalidade da ISLB, na nossa Constituição, não é mencionado o Livro de Concórdia. Isso não significa que a teologia que está expressa nesses textos ela é rejeitada pela ISLB. Somente a gente preferiu, por assim dizer, ficar com aquilo que é o básico, né? A Confissão de Augsburgo, o Catecismo Menor de Martim Lutero e os credos da Igreja Antiga. E aí que surge uma importante diferença, mas eu diria que, na verdade, a principal diferença entre as duas igrejas não está na delimitação dos textos confessionais, enquanto dos textos confessionais fazem parte da nossa base, e sim na forma de interpretação. Quando surge lá no século XIX, na Alemanha, um movimento chamado neoluteranismo, após essas fusões todas que aconteceram entre igrejas luteranas, reformadas, calvinistas, esse movimento ele buscou resgatar a confessionalidade da reforma luterana lá do século XVI, que estava sendo deixada de lado em muitas igrejas. E nesse movimento de resgate da confessionalidade luterana, então, surgiram 2 vertentes principais. Uma dessas vertentes, que é a que vai dar origem ao Sínodo de Missouri e, consequentemente, a IELB, esta vertente, ela, digamos assim, ela congelava naquilo que foi produzido na teologia do século XVI, lá da Reforma. E, a partir disso, então, ela apenas repetia o que já havia sido dito no século XVI. A outra vertente, que surgiu naquela época, ela resgatava a confessionalidade do século XVI, mas a partir disso ela buscava continuar produzindo teologia. Ora, os documentos confessionais eles surgem numa época histórica para resolver conflitos, controvérsias daquele tempo. E por mais que eles sejam importantes para nós, o tempo que nós vivemos hoje, ele traz perguntas diferentes. Por isso, a teologia ela precisa continuar sendo produzida, olhando também para os dilemas da atualidade. E essa é uma importante diferença entre essas 2 vertentes do luteranismo. Nós poderíamos dizer assim que na vertente luterana mais conservadora,
os escritos confessionais da Reforma Luterana, eles são vistos como um edifício completo, já pronto e acabado, então não precisa ser construído mais nada, além do que já foi dito aqui. Já na vertente da nossa igreja, da ISLB, nós acreditamos que a reforma, então os escritos confessionais, eles são um fundamento, eles são uma base, mas a partir dessa base o edifício ele precisa continuar sendo construído. Assim como no próprio movimento da reforma, no século XVI, foi construída a teologia a partir de uma base anterior que já existia, que eram os credos da igreja antiga, a teologia dos pais da igreja, a teologia que foi sendo desenvolvida até ali. Nós não acreditamos que a teologia ela já está pronta, ela já está finalizada, mas ela sempre precisa ser pensada a partir dos dilemas, dos conflitos que cada época vive. Então essa é uma importante diferença entre estas duas igrejas. Apesar das diferenças, então, nós podemos dizer que há muita atividade, muita atuação conjunta destas duas igrejas. Uma destas atividades é a publicação de literatura, como já falamos, o livro de Concórdia, ele é publicado por ambas as igrejas, né? Existe a Comissão Interluterana de Literatura. Essa comissão, ela publica o livro de Concórdia, as obras de Martim Lutero em língua portuguesa, também o devocional Castelo Forte, que é muito usado em todas as comunidades luteranas, tanto da ISLB quanto da IELB, é publicado em conjunto. Isso mostra que, de fato, nós temos uma base teológica em comum, né? Se não fosse assim, não haveria por que a gente publicar até mesmo livros devocionais em conjunto. Apesar disso, existem, de fato, estas diferenças que não querem ser, então, motivo para desentendimento, para desavença entre cristãos. Nós cremos, nós assim dizemos que a IELB ela é nossa igreja irmã, somos irmãos na mesma fé e temos uma caminhada, temos uma história também em conjunto que já data de muitos séculos, vindo desde a Reforma Luterana do século XVI. Existem no Brasil também outras igrejas luteranas que não fazem parte nem da ISLB nem da IELB, são conhecidas como igrejas livres. Por algum motivo, essas igrejas optaram por manter sua autonomia e não se filiaram a nenhum dos sínodos existentes aqui no Brasil. Mas hoje nós poderíamos dizer que existe no Brasil aproximadamente 1 milhão de luteranos. Destes, cerca de 70% são membros da ISLB, uns 25% são membros da IELB e o restante, então, fazem parte de outras igrejas, outras denominações menores. Existe também uma denominação chamada Igreja Luterana Livre. Essa é uma igreja de origem pietista, também veio a partir dos Estados Unidos. Então ela tem também uma base em comum conosco, mas ela é mais voltada para a linha pietista. Isso já seria um assunto para um outro vídeo. Mas para finalizar, eu quero trazer aqui um trecho da Confissão de Augsburgo, o artigo 4º da Confissão de Augsburgo, considerado o mais importante artigo de fé na Igreja Luterana. Martim Lutero dizia que deste artigo, da justificação, a partir dele a Igreja permanece de pé ou ela cai. Este artigo diz o seguinte: ensina-se também que não podemos alcançar remissão do pecado e justiça diante de Deus por mérito, obra e satisfação nossos. Porém que recebemos remissão do pecado e nos tornamos justos diante de Deus pela graça, por causa de Cristo, mediante a fé, quando cremos que Cristo padeceu por nós e que por sua causa os pecados nos são perdoados e nos são dadas justiça e vida eterna, pois Deus quer considerar e atribuir essa fé como justiça diante de si, conforme diz São Paulo em Romanos 3 e 4. Esta é a base, este é o fundamento sobre o qual está colocada a nossa igreja. Na verdade, o fundamento da igreja não é Martim Lutero, não é a Reforma Luterana, mas o fundamento disso tudo se chama Jesus Cristo, que foi dado, um presente de Deus para a nossa salvação. Não é por mérito nosso, não é por merecimento nosso, mas pela fé. Por crermos que Jesus Cristo se entregou por nós, nós temos então a justiça, nós temos a salvação. Que nossas igrejas, todas elas, e também cada um de vocês que me escuta, também possa edificar a sua vida. Firme fundamento da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima.